Como uma amizade de considerados irmãos acabou resultando no fim de duas lendas no hip hop. Nesse vídeo de hoje você vai entender toda a história, então já curte e me segue para mais. Tupac Amaru Shakur nasceu em Nova York no dia 16 de junho de 1971. A mãe de Tupac, Afeni Shakur Davis, era uma ativista política que fazia parte de um movimento político e social negro chamado o Partido dos Panteras Negras. Então acabou influenciando a infância de Tupac, que prezava como qualquer mãe uma boa educação ao seu filho. Pac sempre se destacou no colégio. No segundo ano do ensino médio, já havia participado em diversas peças teatrais, como também participava em várias competições no rap, nessa mesma época. Agora que conheceram Tupac, que vinha do lado da costa oeste, vamos conhecer um pouco de um outro jovem promissor que vinha da costa leste, mais especificamente do Brooklyn, Notorious Big, que na verdade se chama Christopher George Lator Wallace. Nasceu em 21 de maio de 1972. Big, que vinha do Brooklyn, cresceu sem pai e de origem humilde, e aos 12 anos começou a traficar. Mesmo traficando, paralelamente já seguia escrevendo suas próprias letras, ou seja, suas próprias rimas, mostrando que tinha talento para isso, pois escrevia sobre sua realidade nas ruas do Brooklyn. E como já se deve esperar, assim como Tupac, Big na sua adolescência já participava de batalhas de rap. E então assim começou a carreira dos dois. Big, com uma de suas fitas demos, acabou chamando a atenção de um editor da revista The Source, e então incluiu no Insane Hype. Graças a essa exposição, o Puff Daddy, que na verdade se chama Sean Combs, acabou descobrindo o Notorious Big em 1993 e gostou do seu jeito com seu flow solto e descontraído, conseguindo assim assinar um contrato com a Bad Boy Records, do Sean Combs. Ainda em 93 que tudo começa a surgir. Big, que tinha viajado até Los Angeles, ficou sabendo do Tupac, que já era bem conhecido naquela época, e pede para um traficante local apresentar o Tupac a ele, que aconteceu assim, o encontro dos dois, com o Tupac chamando Big e seus amigos para sua casa. Chegando lá, após o Tupac brincar com eles apresentando uma bolsa verde do exército com vários revólveres e metralhadoras, o Pac cozinha para o pessoal e bebe junto com todos ali, surgindo assim a amizade entre Tupac e Big. E para fidelizar essa amizade, o Tupac presenteou o Big com uma garrafa de Hennessy. Os dois desde então se tornaram grandes amigos, tão amigos que toda vez que o Big ia para Califórnia, o Tupac deixava o Big dormir em seu sofá de sua casa. Guardem bem isso. Já o Tupac, quando ia para Nova York, fazia questão de passar no bairro do Big para buscar ele com sua limusine branca. A amizade dos dois era tão grande que os dois já chegaram a fazer freestyle em um show chamado Budweiser Superfest no Madison Square Garden. Vale lembrar que nessa época o Big ainda não era tão conhecido fora do Brooklyn. Já o Tupac era um rapper e também era uma estrela de cinema, chegando a vender platina. Não só essa curiosidade, mas o Tupac, segundo o livro Original Gangsters, serviu de mentor pro Big, dando conselhos para escrever suas músicas, como: se você quer fazer dinheiro, faça rap pras minas, não faça rap pros manos. As minas vão comprar suas músicas e os manos vão querer o que as minas querem, mostrando assim uma visão diferente pro Big. Essa visão foi tão bem absorvida pelo Big que ele adaptou seu estilo, antes lançando Party and Bullshit e a famosa Ready to Die, músicas com letras mais agressivas para as que viriam depois, como por exemplo o Big Poupa, que atingia mais o público feminino. Antes do Notorious Big lançar a Ready to Die em 94, o que poucas pessoas sabem é que o próprio pediu pro Tupac cuidar da sua carreira, já que com o Sean Combs, o Puff Daddy, as coisas não estavam decolando tanto quanto ele imaginava decolar, e questionava se escolheu o caminho certo de ter assinado com a Bad Boy Records. Ele via uma tremenda curva de crescimento na carreira do Tupac comparada com a dele. Só para terem uma ideia, o Ed Man conta que o Big usava uma mesma bota da Timberland por um ano. Já paralelamente, o Tupac se hospedava no Waldorf Astoria, um luxuoso hotel de Nova York, em Manhattan. Comprava Rolex e, além disso, namorava Madonna. Segundo o Ed, mesmo com o Big pedindo ao Tupac administrar sua carreira, o Pac fala: fica com o Puff, ele vai te transformar em uma estrela. O início de uma treta. Em 1993, o Tupac foi para Nova York gravar um filme chamado Above the Rim, que na tradução seria Acima da Borda, mas esse nome tem um sentido de o lance do crime. O Pac começou a conhecer e andar com um grupo barra pesada, e uma dessas pessoas era o Asian Jack. O Tupac conheceu o Asian Jack em uma casa noturna em Manhattan. Nesse dia, o Asian Jack estava rodeado de mulheres, e então resolveu pedir que apresentassem ele ao Asian, e assim surgiu uma amizade, e começaram a sair juntos, como por exemplo para um bar
no Queens. O Pac ficou impressionado com esse estilo de vida, já que o Asian Jack levava famosas como Madonna, Shabba Ranks, Buju Banton. O Big, por ser nascido e criado em Nova York e viver no Brooklyn, conhecia as pessoas, principalmente os de barra pesada, e por ir nos mesmos lugares que o Asian Jack e conhecer as mesmas pessoas que ele conhecia, alertou o Pac de não andar com esse tipo de gente, pois era bem perigoso. Mas o Pac não deu ouvidos ao Big, e talvez esse foi o maior erro da sua vida. Pac, maravilhado de como o Asian Jack levava a vida, não queria saber. O Asian Jack mostrou a sua malandragem e jeito de curtir a vida. Mostrou joias caras e roupas de grife como Versace. Além de Asian Jack ter apresentado isso, ele mostrou ao Tupac os gangsters locais, aqueles que verdadeiramente mandavam. E segundo o próprio Asian Jack, o Tupac desejava ter esse respeito e reconhecimento nas ruas. Vocês devem estar se perguntando se tudo isso tinha um preço. E sim, ninguém apresenta joias famosas e gangsters do nada. O Asian Jack trabalhava para o James Rosemond, que também é conhecido como Jimmy Henchman. É um ex-chefe do tráfico e um ex-empresário no mundo da música, e queria que o Tupac cantasse na sua gravadora. Asian Jack, mesmo insistindo que Pac entrasse na gravadora do Jimmy, ele recusava, pois além de empresário, ele era um traficante, e Pac não queria sujar a sua imagem se afiliando a uma gravadora assim. E em 93 acontece um caso muito importante. Tupac conhece a Ayanna Jackson, uma amiga do Asian Jack, numa balada de Nova York. E no final da noite, os dois se envolveram. Após esse envolvimento, 4 dias depois, ela se encontra com Tupac e mais 3 amigos do Pac, sendo um deles o próprio Asian Jack. Após esse dia, a vida do Pac virou de cabeça para baixo, pois a Ayanna Jackson acusou o Tupac de estupro. Só que aí que tá. Até hoje ninguém sabe se é verdade ou não, pois o Pac, até o último dia da sua vida, negou, afirmando que saiu do quarto e foi dormir em outro cômodo, pois mesmo tendo curiosidade nesse tipo de coisa, obviamente com consentimento, ele não teria coragem de participar, e a Ayanna Jackson acusa ele e o grupo de ter participado, mas no caso do Pac, apenas liberando ela sem ligar, caracterizando assim ele como um participante perante o tribunal. Nesse dia tinha gravações telefônicas da Ayanna Jackson para a secretária de Tupac, mostrando interesse nele e de que queria repetir aquela primeira noite juntos, mas depois dessa noite ela acusou ele e o grupo de ter cometido o crime. Tupac então teve que se apresentar no tribunal, e então acabou gastando muito dinheiro com advogados. Fora seu alto padrão e estilo de vida, ele também pagava o aluguel da casa da sua mãe, e então começou a pensar em fechar e cantar na gravadora de Jimmy Henchman por dinheiro. Mas primeiro acontece algo relevante. Pac ficou indignado que somente ele iria ser julgado, mas seus amigos não, principalmente o Asian Jack. Pac então começou a cogitar que ele era um cagueta, pois se os 4 são acusados de crimes, os 4 teriam que responder por isso. Mas os advogados separaram o caso do Asian Jack do Tupac, achando assim que foi traído pelo seu amigo. Sem opção, precisando de grana, Pac aceita cantar na gravadora do Jimmy Henchman por dinheiro, fazendo um feat com Little Shaw, um rapper agenciado pelo Asian, e então ganharia $7.500. Assim foi marcado. E então, no dia 30 de novembro de 1994, Tupac foi até o Quar Studio. Desconfiado com Asian, Pac foi com mais 3 amigos. Só que chegando no saguão, o primo de Notorious Big, que também é um rapper, gritou o Tupac no andar da gravadora. E então Pac ficou mais aliviado, sabendo que seus amigos, incluindo Notorious Big e Puff Daddy, também estariam lá. Mas agora vocês vão entender por que contei tudo isso, e o que tudo isso tem a ver com a treta entre Tupac e Big. Tupac, entrando no saguão, viu homens camuflados com roupas de exército, e então seguiu com seus amigos até o elevador. E o pior aconteceu. Um grupo de pessoas camufladas abordaram Tupac e seus amigos, e tentaram roubar suas joias. Só que Pac reagiu, e então sofreu as consequências por isso. Foi baleado 5 vezes e espancado. Para não falecer, ele se fingiu de morto, e quando os assaltantes fugiram, ele conseguiu se arrastar até o elevador e ir até a sala onde estavam o Jimmy Henchman, Notorious Big e o Puff Daddy. E o Pac, que já estava em choque, percebeu no olhar de Puff e Big que eles sabiam que tinham armado para ele, e então desmaiou. Com esse incidente no Quar Studio, aquela amizade começou a decair e a rivalidade a surgir. Tupac, que foi baleado, parou no hospital. No dia seguinte, enfaixado e de cadeira de rodas, foi ao tribunal receber a sua sentença da acusação do crime cometido. E então foi condenado a pagar entre 1 ano e meio a 4 anos e meio. Tupac, durante seu sentenciamento, chegou a dizer: "Quer saber, meritíssima? Durante esse processo, você não olhou nos meus olhos ou nos olhos dos meus advogados nenhuma vez. E é óbvio que você não está aqui em busca de justiça. Portanto, não faz sentido apelar por uma sentença menor. Não me importa o que você faça, porque não está nos respeitando.
Isso não é um julgamento. No que diz respeito a mim, nenhuma justiça está sendo feita. E você continua não olhando nos meus olhos. Então faça o que tiver que fazer. Me condene o tempo que quiser, porque eu não estou em suas mãos. Estou nas mãos de Deus. Segundo um amigo de Tupac. Então Pac ficou preso no Attica Correctional Facility, uma prisão de segurança máxima. Pac preso teve bastante tempo para pensar e então começou a desconfiar de todos, principalmente daqueles que ele chamava de amigos, pois seus falsos amigos, que também foram acusados, estavam soltos, mas só ele estava atrás das grades. Stay to yourself. Trust nobody. Trust nobody. After dog. You know what I mean? Straight up. My closest friends did me in. My closest friends, my homies, people who I done took care of their whole family. I done took care of everything for them, looked out for them, put them in the game, everything. Turned on me. Fear is stronger than love. Remember that. Fear is stronger than love. All the love I gave didn't mean nothing when it came to fear. So it's all good. But I'm a soldier. I always survive. I constantly come back. You know what I mean? Only thing that can kill me is death. That's the only thing that'll ever stop me is death. And even then, my music will live forever. E o Pac também percebeu que o Big, que era quase seu melhor amigo e tinha uma grande influência em Nova York, se questionava do porquê o Big, que conhecia tudo e todos, não avisou a ele que armaram para ele. Outro fator que o Tupac percebeu é que os amigos do Big costumavam vestir roupas camufladas e que mesmo não gostando do Tupac, por ser da costa oeste, eles o cumprimentavam. E no dia do incidente não fizeram isso, e o Tupac acabou achando muito estranho. Com todas essas traições e achismos, Pac conviveu e para acabar de vez a amizade entre Tupac e Big, o Puff Daddy, dono da gravadora do Big, solta a música que se tornou o pivô de toda essa treta, a Who Shot Ya, em 95. A tradução dessa música não é nada mais, nada menos que Quem Atirou em Você. Após refletir nisso tudo e percebendo que seus amigos traíram ele, Pac preso surtou, achando que essa música foi pra ele. Tupac ficou preso por 9 meses e durante esse tempo ele se casou com a Keisha Morris. Tupac pedia para que ela entrasse em contato com o Suge Knight. O Suge Knight, para quem não sabe, é conhecido como o diabão do rap. Só para terem ideia, ele já tentou passar o Snoop Dogg e o Eminem. Mas voltando pro vídeo, Pac pediu a Keisha que informasse que ele estava sem dinheiro e que precisava de ajuda, pois não estava conseguindo pagar seus advogados e sua mãe estava quase perdendo a casa em que morava. Então o Suge enviou $15 mil para resolver os problemas de Pac. Mas claro, isso não seria de graça, pois o Suge Knight, que era o dono da Death Row Records, estava de olho no talento de Tupac, e então começou a visitar o Tupac na prisão. E então, 3 de agosto de 95, com o Tupac ainda preso, o Suge Knight viajou até Nova York, pois a sua gravadora recebeu o prêmio de melhor trilha sonora pela Above the Rim. Essa premiação não é nada mais nada menos que The Soulja, que foi realizado no Paramount Theater, no Madison Square Garden, e que para provocar gastou uma bela grana de $100 mil para inserir réplicas de celas fazendo clara alusão ao Tupac preso. Após o Suge Knight subir até o palco, ele ataca o Puff Daddy e a Bad Boy Records, falando: Second of all, I'd like to thank my whole entire Death Row family on both sides, you know what I'm saying? I'd like to tell Tupac to keep his guards up, we ride with him. And one other thing I'd like to say, any artists out there want to be an artist and want to stay a star, and don't want to have to worry about the executive producer trying to be all in the videos, all on the record, dancing. Come to Death Row. Após isso começou a se intensificar a treta entre a Death Row com Tupac e Suge Knight e a Bad Boy com Big e Puff. Após esse ocorrido, Tupac concordou em assinar com a Death Row Records. Suge Knight pagou a sua fiança de $1,4 milhões e ainda prometendo que os inimigos de Tupac seriam seus inimigos também. Pac, que estava neurótico, foi direto para a gravadora do Suge Knight gravar a tão esperada Hit 'Em Up. Só para vocês terem ideia, essa disc foi tão pesada que as emissoras e os governantes americanos tentaram censurar essa música. Lembra que falei no início do vídeo que o Pac deixava ele dormir no sofá de sua casa? Então, na música ele fala isso. A morte das lendas.
Agora chegando no fim da história dessas duas lendas, no dia 7 de setembro de 1996, em Las Vegas, Tupac junto ao Suge Knight e o pessoal da Death Row foram assistir a luta do Mike Tyson, que aconteceria naquela noite, após o Mike Tyson nocautear o seu adversário, o Bruce Shadow, com 109 segundos de luta na MGM Grand Arena. Tupac optou por ficar na arena e acaba vendo o cara que roubou o medalhão da Death Row. E não pensando duas vezes, ele e seus amigos espancaram aquele cara, que depois descobriram ser o Orlando Anderson. Orlando, ao sair da arena em Las Vegas, foi até seu tio, um perigoso gangster chamado Keffe D, que coincidentemente era o segurança do Puff Daddy. Alegando que Tupac e o pessoal da Death Row agrediram ele, então, com o sentimento de vingança, eles vão atrás do Tupac. E assim aconteceu. Em um sinal vermelho, um Cadillac branco para do lado do carro do Tupac e abrem 13 disparos em direção ao Tupac, sendo que de 13 disparos, 4 acertou ele. Agora o Suge Knight, que era o motorista, foi apenas atingido na cabeça, com os estilhaços. Os atiradores fugiram e o Suge levou o Pac às pressas para o hospital. Durante o caminho, um policial parou eles e perguntou se estava tudo bem, e o Pac respondeu: "Fuck you". Chegando no local, resistiu por 6 dias. Só que o problema é que uma das balas atingiu o Tupac no pulmão. Sendo assim, teria que sobreviver através de máquinas. E então não resistindo, falecendo no dia 13 de setembro de 1996. E ficou marcado na história a sua última frase pro policial Chris Carroll. Agora, o Notorious Big foi também tão louco quanto o Tupac. Após ir pra Califórnia gravar sua última música vivo, ele fez uma festa que os bombeiros tiveram que acabar com a festa, por conta da lotação que fizeram. Isso por volta de meia-noite. Então, Big entrou em uma SUV, enquanto Puff Daddy entrou em uma outra. Então seguiram viagem. E assim como o Tupac, com Big também foi. O Puff Daddy, antes de fechar o sinal, passou um cruzamento. Porém, por Big vir logo atrás, teve que esperar o sinal vermelho. Só que aí que tá, um Impala preto parou do lado e disparou 4 vezes contra o Big. Puff Daddy logo voltou para socorrer ele e levar para o hospital, mas com menos de 30 minutos ele não resistiu e assim faleceu, mais uma lenda no rap. Com 6 meses de diferença entre uma morte e a outra, com Notorious Big falecendo no dia 9 de março de 1997. E vocês sabiam disso? Acham que o Puff mandou seu segurança Keffe D passar o Tupac e que o Suge Knight, com sede de vingança, retribuiu logo após o Notorious Big? Deixem nos comentários. Não se esqueça, já curte e segue o canal. Agora, se quiserem maratonar o canal, olhem esse outro vídeo aqui. Valeu!